Olá, eu sou Priscila, trabalhadora da assistência aos necessitados Diógenes de Medeiros, no estudo da doutrina espírita para crianças. Mas hoje eu quero falar com os adultos. Durante o mês de setembro, acontecem diversas ações pelo chamado Setembro Amarelo, para chamar a atenção da população ao problema do suicídio. Para iniciar essa conversa, eu vou ler para vocês uma mensagem de Emmanuel. Aos quase suicidas. Sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre temeste o que chegou. Por fim, a maneira de tempestade arrastando-te as forças. São elas, essas agonias indizíveis, para as quais os dicionários humanos não te fornecem palavras adequadas à necessária definição, que muitas vezes te fazem desejar a morte, antes do momento em que a morte aparece a cada criatura terrestre, a feição de anjo libertador. Ainda assim, compreendendo-te os ápices de angústia, em nome de todos aqueles que te amam, aquém das fronteiras de cinza dos quais te impediste, na grande separação, rogando-te paciência e coragem. Ergue-te acima dos escombros das próprias ilusões e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Se amarguras te azedaram os sonhos, espera pelo tempo cujos filtros não funcionam debalde. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te trazem. Se dificuldades repontaram da estrada, estuda com elas qual a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança. Se provações surgiram, atribulando-te as horas, enumera as lições de que se façam portadoras em teu benefício. Se prejuízos te dilapidaram a existência, recorda, o trabalho nunca nos cerra as portas. E se alguém te deixou a alma vazia de afeição, pensa no amor infinito que sustenta o universo, na certeza de que outras almas te virão ao encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Nunca esmoreças ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder à pior rendição de todas, aquela de recusar o dom da vida, detém a refletir em Deus que te criou para a sabedoria e para o amor. E Ele, cujo poder arranca a erva da semente, sepultada no chão para o esplendor solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que sobrepaires, além de todos os fracassos e de todas as crises, de modo que brilhes e avances para frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude de vida imperecível. E com essa mensagem, vou convidar vocês a cerrar os olhos e a agradecer a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade da reencarnação. Pedir também força para as nossas crises, para as nossas dificuldades e que jamais passe em nossa cabeça que a solução é a morte, porque a morte não existe, porque a vida continua e que teremos
um futuro brilhante se a partir de agora coloquemos as nossas responsabilidades para a nossa melhora, o nosso progresso e a nossa vitória sobre todos os desafios, porque o Senhor sempre está conosco em todos os momentos e podemos sim atravessar esses momentos de dificuldades e sairmos vitoriosos, voltando à pátria espiritual, melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Nessa primeira parte da nossa conversa, eu quero dizer para vocês da importância da acolhida, da aceitação, do respeito. Ninguém tira a vida apenas por um motivo. Há diversos fatores, os números de suicídio crescem a cada dia e cada um tem o seu motivo. Eu senti na pele essa questão porque o meu irmão retornou à pátria espiritual através do suicídio. Ele tinha transtorno de humor bipolar. Para quem não sabe, esse transtorno de humor, ele faz com que a pessoa oscile entre períodos de depressão e de euforia. E numa das fases de depressão, ele pensou que a resposta fosse a morte. Talvez por não acreditar que a vida continuasse, achando que seria a solução dos problemas. Mas a vida continuou. E hoje, creio eu, após 7 anos do seu desencarne, ele está trabalhando junto de outras pessoas que também fizeram a opção por retornar antes da hora, para que assim possa restabelecer-se, melhorar-se, progredir, porque no mundo espiritual essa vida continua e assim como as outras doutrinas pregam que há sofrimento, que há dor e que essa condição é eterna, a doutrina espírita não acredita nisso. Porque nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de caridade. E como um Pai bondoso, Ele acolhe esses espíritos que fizeram a opção de retornar antes da hora, no seu abraço carinhoso, piedoso, misericordioso, e faz com que eles enxerguem aquilo que fizeram e possam reparar através do trabalho e não através da punição. E foi aqui, nessa doutrina, que eu, como familiar desse espírito que tomou essa decisão, pude encontrar o acalento necessário para prosseguir. E por isso eu estou aqui, para falar de vida, para falar de esperança. Nós precisamos ouvir, permitir que as pessoas falem sobre aquilo que as aflige, sem julgamentos. Esse é apenas um dos meios de auxiliar, de trazer uma solução para esse problema do suicídio. É a acolhida, a aceitação, a compreensão e o respeito. Nós temos também o Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas através do site, através do telefone, com pessoas que podem te escutar. Se você está passando por períodos difíceis, de repente tem dificuldade para conversar com as pessoas mais próximas, você pode estar
procurando esse Centro de Valorização à Vida, o CVV, e também pode buscar a orientação da Casa Espírita, que sempre auxilia a todos com muito amor, com muito respeito. Então, se você está passando por essa dificuldade, nos procure o CVV. Se você acha que essa dificuldade é uma dificuldade de ordem material, você pode também estar procurando um profissional para que ele possa te auxiliar nesse momento. E preciso dizer que nós não estamos sozinhos. A equipe espiritual está sempre junto de nós. Nosso anjo guardião, os benfeitores, Jesus, nosso mestre e guia, sempre nos iluminando. Por pior que as coisas possam parecer, nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados. Escolha a vida, sempre. Nessa segunda parte, nós vamos ver o suicídio e a doutrina espírita. Nós temos a certeza da vida futura e que essa vida futura será ainda mais feliz quanto mais resignante e designado nós formos aqui na Terra. Encurtando a vida através do suicídio, nós teremos resultados opostos daqueles em que estávamos esperando no momento de decepção. Então, o suicídio não é a solução, porque a vida continua e os problemas não se acabam com a morte do corpo. Nós temos um instinto de sobrevivência, o que nos faz prezar pela vida, mas algumas pessoas, com a ilusão de que a solução dos problemas se dá com esse encurtamento dessa passagem por aqui, ela tem esse equívoco de cometer o suicídio, achando que será a solução dos seus problemas. Muitas dessas pessoas não têm os recursos emocionais necessários e psicológicos também, espirituais, para lidar com os problemas. E esse recurso emocional, psicológico, espiritual, ele deve acontecer dentro de casa, na família. Ele deve também acontecer na escola, através dos objetivos socioemocionais, através do trabalho com as funções executivas, para que a criança desde cedo aprenda a lidar com as frustrações, com os problemas, com as dificuldades. Há também o apoio da doutrina para crianças, o estudo da doutrina espírita para crianças, que desde cedo esclarece, orienta, para que esse espírito tenha condições de lidar com os problemas na vida adulta. Hoje nós vemos que a depressão é uma das maiores causas de suicídio. E a depressão não acontece só com os adultos, também acontece com as crianças. Então é importante que esse reforço para essa motivação para lidar com os problemas, esse jogo de cintura, essa vontade para superar, para ser resiliente, deve acontecer desde a infância. O suicídio não é covardia, como muitos falam, é um momento de desespero. E a doutrina espírita vem dizer da imortalidade da alma. Com a fé raciocinada, com o conhecimento, nós vamos aprender que não apenas eternas, que Deus nos ensina o perdão, o amor, a justiça, e que Ele, sendo justiça, sendo amor, sendo misericórdia, não haveria pena eterna. Mas isso não quer dizer que não haverá consequências.
né? Esse espírito ele vai passar por períodos de perturbação espiritual. Após esse tempo, ele vai ser socorrido, vai começar a refletir para ter uma nova oportunidade, um novo projeto. Mas isso, claro, é um trabalho a longo prazo da equipe espiritual, desse espírito, para que ele possa refazer a sua rota. E há sempre o auxílio para que esse espírito possa se auto-perdoar, para que aconteça benéficas modificações, para que ele possa amadurecer com essa situação, assim como na vida na Terra. Muitas vezes é pelo erro que a gente aprende e através desse erro ele vai se recuperar. Ele vai receber a orientação da equipe espiritual para se superar, para enfrentar aquilo que ele fez. Nas questões de 943 e 945 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre esse desgosto da vida, né? Que muitas vezes esse espírito ele supera o instinto de sobrevivência, né? Ele tira a própria vida. E a resposta que os espíritos dão é sobre ociosidade, ou seja, na existência que estamos vivendo, nesse mundo de provas e expiações, ninguém está livre dos problemas. Mas a partir do momento que a gente trabalha no bem, a gente consegue manter-se encantado pela vida. Quando a gente encontra uma motivação, quando a gente vai buscar ajudar alguém a trabalhar com aquilo que a gente gosta, a ajudar outras pessoas em situações difíceis, a gente começa a ver que as nossas dificuldades às vezes são pequenas. É claro que há muitos tormentos, sendo esse o mundo de provas e expiações, mas nós podemos superar. Nossa vida é um presente. Há muitos espíritos querendo reencarnar, querendo uma nova chance e não conseguem. E quando a gente consegue, a gente desiste. Então, nós temos esse corpo como um empréstimo e a gente abreviar essa vida pode trazer expiações para uma próxima vida. Nós vamos ter que reparar, refazer o caminho onde erramos. E esses espíritos, nós podemos auxiliá-los através das nossas preces, dando a eles esperança, coragem, fé. O Centro Espírita também auxilia-os através dos esclarecimentos, através dos tratamentos espirituais. A doutrina também mostra a finalidade da nossa existência, que é a reforma íntima, é o progresso. Nós estamos aqui para aprender e retornarmos melhores à pátria espiritual. Precisamos também estar atentos ao nosso redor, vendo as pessoas que demonstram esse pensamento, esse comportamento suicida e mostrar a elas, através da doutrina, que nós somos espíritos imortais, para que elas busquem socorro espiritual, psiquiátrico e entendam que a vida continua, não se encerra com a morte do corpo. Matando o corpo, os problemas continuam, porque o espírito permanece, as dificuldades continuarão. Então, se você está se sentindo assim, que você possa buscar o auxílio
como foi dito na primeira parte, tem o Centro de Valorização à Vida, tem a Casa Espírita, tem os profissionais que podem auxiliar. E mantenha-se em Jesus. Jesus é a esperança. Vençamos as dificuldades e ajudem na divulgação dessa doutrina, do trabalho da Casa Espírita, para que todos saibam da imortalidade da alma e acreditem que a vida continua e que mesmo com todas as dificuldades, nós precisamos vivê-la da melhor maneira possível, através do trabalho no bem, nos ocupando, tendo bons pensamentos, boas ações e retornando à pátria espiritual no momento certo, melhores do que aqui chegamos. E eu encerro essa primeira parte dizendo o que Jesus sempre nos falava nesse tempo que esteve aqui. Vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Então, busque a Deus, busque a Jesus, encontre apoio na família, nos amigos, na casa espírita, no centro de valorização, no profissional, mas não desista. Permaneça encarnado e aproveitando esse presente que nos foi dado. Agora segue com vocês a Dil, que vai contar um pouquinho da história dela também. Um abraço a todos. Obrigada pela atenção. Estamos no mês de setembro, dedicado à prevenção do suicídio. Setembro Amarelo. Eu sou Maria Eudilce, tenho 2 irmãs e tinha um irmão. Quando crianças, nós éramos muito unidos. Aonde ele estava, eu também estava. Depois, na pré-adolescência, ele era muito tímido, muito fechado, reservado, enquanto todos nós estávamos na rua brincando de pipa, bandeirinha, bola, íamos em discotecas nas casas dos amigos, paquerávamos. Ele não, ficava só dentro de casa quietinho. Já na adolescência, ele teve assim uma mudança muito drástica. Começou a se arrumar, andar na moda, cuidar do cabelo, ia aos forrós, aos bailes, nos clubes, fez diversas amizades. Porém, junto com isso, vieram a bebida alcoólica. Ele comprou uma moto e andava em alta velocidade, andava por cima das calçadas, tinha diversos abusos, colocando em risco as vidas alheias, e ele vivia se machucando. Numa noite, numa dessas peripécias, ele foi parar embaixo de um carro. Desencarnou aos 25 anos, na época eu tinha 24, e eu estou falando isso, contando para vocês, porque apesar de se falar muito no suicídio, de terem órgãos de apoio, pouco se fala sobre o suicídio involuntário. Muitas das vezes, certos comportamentos, como da timidez extrema ou da euforia, pode estar escondendo um pedido de socorro. Muitos podem dizer, era só um jovem, estava se divertindo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas é para isso que reencarnamos? Com certeza não. Quando o nosso Mestre Jesus disse, orai e vigiai, vigiai a quem? Ao vizinho? Aos colegas? Não. Vigiai a nós mesmos. Será que nós estamos dando atenção devida aos nossos? Será que nós estamos cuidando bem de nós mesmos? Os excessos de comida, a bebida alcoólica, as drogas ilícitas, as medicações usadas de formas exageradas, remédio para dormir, para acordar, para se sentir feliz, a falta de sono adequado, o trabalho excessivo, o culto ao materialismo e assim vai. Nós podemos estar indo nessa direção, sem percebermos que existe sim o suicídio involuntário inconsciente. E eu peço a vocês, vamos olhar
com os olhos de ver. Vamos perceber ao nosso redor, desde a criança, o jovem, o adolescente, o idoso, enfim. Vamos perceber se por detrás daquela euforia, daquela timidez, daquela rebeldia, não existe ali um grande sofrimento. Assim, nós vamos ajudar uns aos outros e vamos falar mais aos outros a frase: eu te amo. Eu vou ler para vocês uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, que é de vários autores espirituais, por intermédio de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem chama Há um século. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, eu pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno contemplando a corrente e, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abenegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava.
não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. Muita paz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade de trabalho e de estudo. Rogamos luzes e bênçãos para todos os lares e também sabedoria para trilharmos no caminho do bem. Agradecemos também aos amigos espirituais que sempre nos intuem, que sempre nos auxiliam. Muita paz a todos, graças a Deus.